Olá, gente, estamos aqui começando o bloco 4, a última parte de cone, da teoria de cone, ok? Vamos ver um assunto muito importante aqui, que é a parte de secções planas paralelas à base. Então, sem muita perda de tempo, vamos direto ao quadro para a gente entender o que é uma secção plana. Olha só, vamos considerar esse cone aqui, bem simpático, bem legal, e aí a gente vem com um plano e gera uma secção paralela à base. Olha só, esse cone que vai aparecer aqui, ele é um cone semelhante ao cone maior, ok? Não é um cone igual, mas é um cone semelhante. E esse cone semelhante vai ter algumas características muito parecidas com as do cone maior, ok? Então vamos começar determinando alguns valores aqui. Admitamos que essa primeira altura aqui seja 4, a altura do cone menor. E também que a distância da secção até a base maior seja 4. Legal até aqui. Admitamos também que o raio da base menor seja igual a 3. Olha, gente, aqui a gente já tem uma situação, em função dessa semelhança desse triângulo retângulo com esse outro aqui, a gente pode dizer que 4 está para 3, assim como 8 está para 6. Então aqui a gente já tem uma semelhança de triângulos envolvendo a altura, raio e geratriz do menor com a altura, raio e geratriz do maior. Bom, aplicando Pitágoras, a gente facilmente percebe que isso aqui vale 5. É o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Ora, se a gente tem o triângulo 3, 4, 5 aqui, este triângulo maior vai ter medidas 6, 8 e aqui vai ser 10. Portanto, essa medida vale 5, só esse pedacinho aqui. Tranquilo? Então, recapitulando, esse triângulo retângulo aqui, olha, gente, ele é semelhante a esse triângulo grande. Mas as semelhanças não acabam por aí. Olha só. Vamos falar um pouco sobre o cone menor. O cone menor tem, em primeiro lugar, a altura 4, raio da base 3 e geratriz 5. A partir disso aqui, a gente pode, de início, calcular a área da base. Olha só, πr ao quadrado. Como o raio vale 3, a gente tem a área da base igual a 9π. E também pode calcular o volume. πr ao quadrado, h sobre 3. Olha só, o raio 3 e a altura 4. Fazendo essas continhas, a gente termina descobrindo 12π. Legal, vamos falar um pouco agora sobre o cone maior. O cone maior tem altura 8, raio da base 6 e geratriz, tudo isso aqui medindo 10. Até aqui, tudo tranquilíssimo. Olha só, área da base do cone maior, πr, olha o R aqui, ao quadrado, a gente tem 36π. Volume do cone maior, πr6 ao quadrado, vezes a altura do cone maior vale 8 sobre 3. Fazendo essas continhas aqui, a gente tem 96π. Bem, o que a gente fez até agora foi somente calcular área e volume dos dois cones, além de observar os valores da altura, do raio e da geratriz. Muito bem, agora é que vem a parte mais importante. Quando a gente relaciona os elementos de comprimento, ou seja, altura, raio e geratriz, a gente percebe que há uma proporcionalidade entre eles. 4 está para 8, assim como 3 está para 6, assim como 5 está para 10. Afinal de contas, o triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Essa relação é conhecida como razão de semelhança ou razão de semelhança linear. Muito bem, olha só, se a gente agora parte para comparar as áreas, a gente percebe que a razão de semelhança não se mantém. Ora, a área da base menor e a área da base maior valem respectivamente 9π e 36π. Se a gente gera uma razão ou uma relação entre elas, a gente encontra um quarto. Um quarto aqui é a razão entre
áreas. E para completar o raciocínio, se a gente compara volume do cone menor com o volume do cone maior, a gente vai ter 12π sobre 96π. E fazendo essas continhas, a gente encontra 1/8. Razão entre volumes, 1/8. A pergunta é, dá para a gente comparar essas três razões? Olha só, gente, dá para perceber facilmente que a razão entre áreas e a razão entre volumes tem algo a ver com a razão de semelhança. E observando esses valores, a gente pode concluir o seguinte, olha só, se a gente chama de K a razão de semelhança, a razão entre áreas vai ser K ao quadrado. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Bem, se a gente compara a razão entre volumes, a gente descobre que a razão entre volumes tem a ver com a razão de semelhança. A razão entre volumes vai ser K ao cubo. Legal? Observe como essa ideia é super importante. Existem questões que envolvem volume, área e a razão de semelhança através dos segmentos, podendo ser altura, raio ou geratriz. A gente tem que lembrar disso. Mais uma vez, razão entre segmentos ou razão de semelhança a gente chama de K. Razão entre áreas será K ao quadrado e a razão entre volumes K à terceira. Para a gente entender isso bem, eu coloquei um exemplo, um exercício bem legal, você deve estar vendo aí na sua ficha, e a gente passa a resolver agora. Um cálice em forma de cone com 20 centímetros de altura possui 100 ml de vinho, e a altura da superfície da bebida é exatamente metade da altura do cone. Quantos ml de bebida temos que acrescentar para que o cálice fique completamente cheio? Bem, gente, vamos fazer o diagrama aqui. Olha só o cálice. A gente tem aqui 20 centímetros de altura. Existe já 100 ml de vinho. E a altura do vinho é de exatamente 10 centímetros, metade da altura total. Observe que aqui a gente já tem as duas alturas. Então a gente já tem o nosso K. Olha só, H1 sobre H2 igual a K. Portanto, 20 sobre 10 igual a K. K igual a 2. Legal? Já temos a nossa razão de semelhança. Muito bem até aqui. Agora, muita atenção. A gente vai usar a razão de semelhança para poder calcular esse volume aqui. Então, a gente está discutindo sobre volume agora, não é isso? Portanto, lembrando, volume é K à terceira. O volume do cone pequeno não se discute, é 100 ml. Mas o volume do cone grande vai ser quanto, gente? Vai ser V, que é essa parte aqui, mais 100. Este V aqui é somente o volume dessa parte desocupada. E a gente vai fazer o comparativo entre os volumes dos dois cones. Então, muito importante entender isso aqui, olha. V1 sobre V2, este V1 aqui é o volume do cone completo, o cone grande. E esse V2 é o volume do cone menor, o cone já ocupado. Afinal de contas, quem é V1? V1 é igual a V mais 100. Portanto, a gente vai ter V mais 100 como o volume do cone maior. Isto para 100, que é o volume do cone menor. Isso aqui é igual a K à terceira, só que o nosso K a gente já tinha descoberto. É igual a 2. Portanto, V mais 100 sobre 100 igual a 2 à terceira. Dando uma melhoradinha aqui, olha. O 100 que está dividindo passa multiplicando. Aqui eu tenho 8. 2 à terceira, 8. Vezes esse 100, fica 800. E aí esse 100, gente, passa para cá subtraindo. A gente vai ter V igual a 700 ml. Legal? Muito bem. Temos que acrescentar 700 ml aqui para que o cone fique totalmente preenchido. Muito bem. Legal, gente. Acabamos a teoria de cone. Nos próximos blocos virão exercícios resolvidos. Antes de você assistir aos próximos blocos, eu peço que você tente resolver as questões. Com certeza você fará muitos, outros talvez você não conseguirá resolver, mas faz parte do processo de aprendizagem. Ok? Muito estudo e, mais uma vez, não assista aos próximos blocos antes de tentar resolver as questões. Falou? Tchau, tchau.